E aí galera, recentemente eu assisti pela primeira vez o filme Corpo Fechado e nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião sincera para vocês assistirem e saberem se vai valer a pena ou não vocês assistirem o filme assim que vocês acabarem de assistir esse vídeo aqui. No filme Corpo Fechado nós acompanhamos um personagem principal que se chama David Dunn, que está dentro do trem, né, indo até de encontro à sua própria casa. Até que acaba rolando um acidente da linha do trem, onde várias pessoas ao redor dele acabam morrendo. Inclusive até uma mulher que ele tinha conversado no início do filme e demonstrou um interesse amoroso, mesmo estando claro que ele é casado, isso porque ele estava usando uma aliança de casamento. Depois que rola esse acidente, todos, inclusive essa mulher, acabam morrendo. O personagem David Dunn é a única pessoa que acaba sobrevivendo àquele acidente de uma forma inacreditável, a ponto dos médicos ficarem até surpresos e eles mesmos não acreditarem que somente ele conseguiu sobreviver. E além de sobreviver, o David Dunn não teve nenhum ferimento grave no corpo dele. Aliás, ele não quebrou nenhum osso do corpo dele. Depois dali, o personagem acaba encontrando seu filho, que estava ali à espera dele, ali no local, ali na ala hospitalar, juntamente com a sua esposa, onde em um determinado momento o personagem David tenta procurar saber o que está acontecendo com ele. Mas anteriormente no filme foi apresentado pra gente um outro personagem, que tinha acabado de nascer ali. Personagem esse que vai ser muito importante para a trama principal. Personagem esse que se chama Elijah Prince. E nesse momento em específico, o David, juntamente com seu filho, vão até um local que vende quadros artísticos, aqueles museus de quadro, onde ali ele acaba encontrando o personagem Prince Elijah, que acaba explicando para ele os motivos e o que está realmente acontecendo com ele, onde ali Prince Elijah acaba apresentando uma explicação no mínimo bizarra para ele, onde ele acaba dizendo que possivelmente o personagem David tem provavelmente, né, em tradução óbvia, superpoderes. Isso porque ele faz várias perguntas para o David e o David não lembra a última vez que ele ficou resfriado ou que ele se machucou. Aliás, ele lembra de sim, ele diz que a última vez que ele se machucou foi na faculdade, mas em questão de ficar resfriado, ele até pergunta para a própria esposa dele qual foi a última vez que ele ficou resfriado e a própria esposa dele não sabe responder isso para ele, fazendo ele ficar mais confuso ainda e dar a entender que algo não está certo ali em relação a ele e que ele não está muito bem possivelmente. A situação vai se desenvolvendo mais ainda e agora nesse filme o personagem David tenta ir atrás de informações para poder saber o que está realmente de fato ocorrendo na vida dele, mesmo ele sabendo de algumas informações que foram dadas para ele. Ele procura saber em antiga escola se alguma vez ele já se machucou, ele acaba tendo uma informação de uma diretora lá que acaba informando que teve uma vez sim que ele se afogou. E depois, juntamente com seu filho, o David acaba descobrindo que além dele ser impenetrável, no caso ele não conseguir se ferir facilmente, além disso, ele também tem super força. Isso porque o filho do David, em uma cena específica, é claro que eu vou ter que dar algumas opiniões aqui que vão ser possivelmente spoilers, o personagem David acaba indo malhar, né? Ele acaba indo malhar, treinar, segurar aqueles pesos pesados e ele tem a ajuda do seu próprio filho pequeno que tem uns 10 anos no máximo, onde o filho dele, sem avisar o próprio pai, acaba colocando alguns pesos mais pesados do que o normal e do que normalmente o personagem David poderia aguentar segurar. E no momento que o personagem David começa a levantar aqueles pesos grandiosos e muito pesados, ele fica meio desconfiado e ele pergunta para o filho dele quantos quilos o filho dele acabou colocando ali no peso, onde o filho dele acaba respondendo que ele colocou um peso além do que o próprio pai dele poderia segurar. Fazendo assim, o David Dunn descobrir, né, que além dele ser impenetrável, como eu disse anteriormente, ele também é super forte, tem uma super força. Mas algo interessante dessa obra é que ela tem toda uma temática de origem de super-herói, né? Até o próprio filho dele fala pra ele que é como se ele fosse um super-herói, porque ele é muito forte, ele é muito habilidoso. O filho dele até demonstra uma possível, entre aspas, inveja do próprio pai, dizendo em alguns momentos que queria ser assim para poder saber se defender dos amigos e etc, etc, etc. O próprio pai dele fala que sim, se ele é assim, provavelmente o filho dele também é igual a ele, só que o filho dele fica meio chateado. E tem até uma cena específica que o filho dele aponta uma arma para ele, né, ameaçando atirar nele, porque ele fala, né, pai, se você é impenetrável, se eu te dar um tiro, nada vai acontecer com você. Mas, felizmente, o filho dele não conclui o que ele estava tentando fazer e não atira no próprio pai.
Eu em um momento cogitei não dar spoilers sobre o filme nesse vídeo, mas eu vou ter que falar algumas coisas essenciais aqui pra trama. Até porque o personagem Elijah Prince, ele é um cara que sabe várias informações sobre o personagem David desde o início, dando a entender que esse personagem, além de estar ajudando a entender o próprio poder do próprio David, possivelmente o Prince, né, no caso o Elijah Prince, estava ali vigiando o David esse tempo todo. Isso porque o Elijah sabe de informações sobre o David que o próprio David nunca contou para ele. E quando chega a revelação final, né, lá no último momento do filme, cara, tudo faz sentido. Tudo faz muito sentido. E como eu disse anteriormente, né, e voltando a dizer só para poder concluir uma ocasião, eu falei para vocês que esse filme ele tem toda uma construção de filme de super-herói, né, de origem de herói. Porém, esse filme ele tem uma construção mais realista do que aquilo dali poderia ser. Isso porque o David, mesmo sabendo que é impenetrável e mesmo sabendo que tem super força, em nenhum momento da vida dele ele tenta salvar alguma pessoa. Ele não tenta salvar alguém que está sendo assaltado, ele não tenta salvar ninguém. Só lá pro finalzinho do filme que ele faz um ato que pode ser considerado extremamente heróico. Isso porque ele acaba descobrindo, ao tocar em pessoas, que ele consegue ver toda a vida pessoal daquela pessoa. Então, além de ser super forte, além de ter o corpo impenetrável, ele consegue ver tudo que a pessoa fez somente pelo ato de encostar nessa pessoa específica. Ele acaba sem querer encostando em várias pessoas, ele acaba vendo várias visões, né, e coisas pessoais, né, envolvendo as pessoas aleatórias que ele acaba encostando. Até que ele acaba encostando em um cara em específico que era um sequestrador muito criminoso. Onde esse cara, ao encostar nele, o David descobre que esse cara acabou sequestrando duas crianças, né, que eram um menino e uma menina, são irmãos, e também a mãe deles, e também acabou matando o pai deles. O que faz com que o David vá até essa localidade e siga esse criminoso até a casa para assim salvar eles e ao mesmo tempo derrotar e matar esse cara. E esse foi o ápice do ato heróico do personagem, até porque anteriormente o David não queria, né, ser um herói. E ao mesmo tempo é muito interessante ver a construção de relação entre ele e a família dele, ele, o filho dele e a esposa dele. Isso porque dá muito a entender que a relação do David e da esposa dele não estava muito boa. Isso desde o início do filme, onde ele paquera uma mulher sendo casado. Então dava para poder entender que estava tendo um hiato, vamos dizer assim, ou o casal já não estava se dando muito bem, mas lá para os meados do filme isso acaba sendo desenvolvido e eles acabam se dando até bem. Isso é muito interessante ali, né, ao decorrer da trama. Esse filme ele pode parecer parado em alguns momentos, sacou? Ele tem muito essa vibe de tipo, ele não é um filme feliz, né, ele é um filme bem dramático, mas ele é um dramático que funciona, porque é literalmente a vida pessoal de pessoas adultas, como o próprio David ali na trama. E também outro núcleo que é interessante é do próprio Prince Elijah, mesmo que ele apareça pouco comparado ao próprio David. Mas o motivo do Elijah, do Prince Elijah, saber tudo sobre o David é porque o Elijah também é uma das pessoas que tem possivelmente alguns poderes específicos, tem uma habilidade, entendeu? Interessante. O que dá a entender que pode ter pessoas além dos dois que também possivelmente têm superpoderes e habilidades, né, além do padrão normalizado para uma sociedade, né? Obviamente, pô, ninguém vai ter poder, né? Então, se você encontra uma pessoa que tem, então é claro que foge do padrão esperado, né, da situação, né? E agora eu vou falar uma parada que é muito spoiler, então se você não quer levar mais spoiler do que possivelmente vocês já levaram, não assista essa parte desse vídeo. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Mas eu aconselho a vocês a não assistir essa parte aqui. Porque no final é revelado que o personagem Elijah Prince, né, ele foi o responsável por tudo que aconteceu envolvendo os acidentes do David. Isso porque ele estava testando o personagem David. Não fica muito claro se ele foi responsável em mexer nas aviações ali para poder rolar o possível acidente, mas que ele estava presente em todos os momentos que o David sofreu o acidente, ele estava. O Elijah sempre esteve presente nesses momentos, dando a entender que foi ele que orquestrou, né, arquitetou toda aquela parada, ele que planejou aquilo tudo, para aquilo acontecer e o personagem acabar tendo mais resultados em relação ao que possivelmente poderia acontecer com o David e assim tirar as suas próprias conclusões. E naquele momento o personagem Elijah vira pro David e fala que é como se ele fosse um Lex Luthor e o David fosse o Superman. Rivais que possivelmente poderiam ser amigos.
E essa reviravolta foi algo inesperado pra mim, foi algo que na real eu não esperava que poderia ser, né, o que iria acontecer ali, a real revelação de tudo, mas eu fui pego de surpresa. E eu gostei desse filme, eu acho esse filme legal, eu achei o filme interessante. Como eu disse anteriormente, ele é um filme que ele é meio parado em algumas ocasiões, mas dá pra poder entender o porquê que ele tem essa vibe. Sacou? Mas eu recomendo esse filme pra quem queira assistir. Corpo Fechado é um filme interessante. Aliás, ele faz parte de uma trilogia, né? Que primeiro é Corpo Fechado, que é dos anos 2000. O segundo é Fragmentados. E o terceiro eu acho que é Senhor Vidro, ou Vidro, alguma coisa assim. Porque o nome do protagonista ele é conhecido como Senhor Vidro, né? Porque ele é meio debilitado, né? Algo que eu não falei é que o Elijah, ele tem alguns problemas do corpo, né? Ele tem um músculo frágil, né? Ele tem um músculo muito frágil. Então, e é por isso que ele se chama Senhor Vidro. Então, esse terceiro filme, por se chamar Vidro, pode ter uma conexão direta, e tem, obviamente, com esse mesmo personagem. Isso porque tudo faz parte do mesmo universo. Mas, então é isso, gente. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like nesse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque fazendo isso, vocês vão estar me ajudando bastante, gente. Não se esqueçam de assistir esses vídeos que vão estar passando aqui na tela, esses dois aqui e esses dois aqui também. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!